Olá, amigos. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma atividade do Centro Espírita Joana d'Arc. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início a uma atividade doutrinária e gostaríamos de contar com sua presença na noite de hoje. Aguardamos alguns instantes para alguns amigos que estão entrando. Vamos aproveitar esta oportunidade para dar alguns breves recados sobre a nossa instituição nesse último momento. Queridos amigos, nós seguimos ainda por este período, ainda no via online, em decorrência da pandemia que estamos vivendo. Esperamos que o mais breve possível retornemos às atividades presenciais. No entanto, neste momento, de imediato, não será possível. Nós aguardamos aí, na esperança de dias melhores, uma nova oportunidade para que possamos retornar às atividades presenciais. E nessa oportunidade, sem dúvida que contamos com a sua presença conosco. Para dar início à nossa atividade de palestra pública, iremos ver a obra Vida Feliz, de Joana de Ângeles, em uma mensagem de número 122. E a mensagem inicia nos dando os seguintes apontamentos. Em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresente superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que esconde e nega. Ser autêntico é a forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa começou a batalhar muito antes. Quem está combatendo logrará a vitória depois. Não te constranja por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus passos. Joana de Ângeles. Vamos fazer então a nossa prece inicial. Pedimos a todos para que fechem os olhos. Busquem concentrar neste momento apenas na oração, nas batidas de teu coração. E elevamos o nosso pensamento em oração ao nosso querido Pai e ao nosso Mestre Jesus. Querido Deus, Pai amigo, nos encontramos reunidos neste momento em pensamento, ainda que distantes, para podermos refletir sobre o ensinamento legado por Jesus. Auxilia-nos, Senhor, para que tenhamos coragem para transmutar as nossas dificuldades, as nossas limitações. Dai-nos instrução e a possibilidade de enxergar em nós aquilo que ainda falta aprimoramento. Ampara-nos, Senhor, nos desafios do dia a dia, para que tenhamos fé, para recomeçar a cada tropeço, para que tenhamos força de vontade, para seguir o caminho do bem, do bom e do bem. Que neste domingo, em que decisões são tomadas, em que gestores são votados, que a dignidade, que a fé, que a esperança, a fraternidade possam envolver os nossos corações. Que tenhamos a confiança que o futuro caminha para o bem da humanidade.
que progresso não dá passos para trás. Não seguia-nos, Senhor Jesus. Queremos ser os teus emissários fiéis até o fim. Por isso, ampara-nos na marcha do caminho. Hoje estamos que assim seja nossa senhora. Queridos amigos, mais uma vez, a nossa gratidão por você estar conosco, nos acompanhando nesta tarde, domingo, à distância. Sabemos os esforços que você e que todos realizam para estar aqui hoje, vencendo os desafios, as tendências infinitas. Muito obrigado pela tua presença. Hoje, em especial, temos a companhia do nosso amigo Ante Stefanini II, que irá nos conduzir à palestra Fé e Esperança, refletindo sobre este momento que vivemos, mas principalmente a esperança no futuro. Que sigamos em paz, que nosso Senhor Jesus conduza o nosso coração e do nosso palestrante. Muito obrigado, Arthur. Obrigado por aceitar o convite e por estar hoje conosco. Boa noite e ótima palestra para todos nós. Jesus nos abençoe. Grato pela energia, pela oração, Marcos. E que a bondade de Jesus nos fortaleça e nos mantenha na sua doce paz. O tema de hoje, esperança e futuro, nos conduz certamente às doces energias que Jesus nos transmite. Nós estamos vivenciando uma experiência atual sem precedentes na história da humanidade, que se conectou através dos meios de comunicação, e hoje podemos sentir os impactos em todos os países, acompanhar a situação da pandemia em todos os países. Mas isso não é apenas um ganho de comunicação. Isso nos compele a nos interrelacionarmos uns com os outros, a termos uma mentalidade global, uma mentalidade que alcance as extensões planetárias. E isso, obviamente, toca os paradigmas, principalmente dessas gerações mais novas, que já estão sendo impactadas por essa visão mais global. Ou seja, sentir-se pertencente a um todo, sentir-se pertencente ao planeta. São sinais de uma nova era, sem dúvida. Porque a consciência na era de regeneração não é mais a dominância da separatividade. Não é a consciência que nos separa uns dos outros, em que eu sou aquele que estou no meu território, sou aquele que vejo apenas a minha cultura. Muito pelo contrário. Um dos sinais inequívocos da transformação planetária tem a ver com a modificação paradigmática de que eu não sou apenas uma pessoa isolada no meu campo, mas faço parte da grande aldeia global. Faço parte dessa humanidade terrestre. Então, a tendência em diminuição do preconceito, a tendência em fortalecimento dos laços, da unificação, é a tendência que acompanha as transformações de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Vejamos que essa transformação, essa peculiar transformação, é estudada, vista, analisada com muita propriedade por Allan Kardec. Tanto é que coube à quarta parte do Livro dos Espíritos, falar sobre esperança e consolação.
falar sobre essas esperanças, essas consolações que tocam profundamente a humanidade e que move a humanidade para enxergar um futuro. E não menos importante é a forma como Kardec inicia o Livro dos Espíritos, mas como ele também conclui com a última pergunta, ele fecha com a última pergunta em O Livro dos Espíritos. E por que o codificador fez isso? Ele fez porque ele começa a base da esperança a partir do pilar central, que é a existência de Deus. Porém, ele conclui todo esse processo a partir de um planejamento, de um programa divino muito bem elaborado e que nos coloca sob uma tutela de inteligências superiores, inteligências amorosas, celestes, que nos guiam e nos movimentam. Vejamos, olha, eles nos movimentam, eles não nos induzem, eles não vão fazer o trabalho por nós, mas eles nos movimentam através das inspirações, através das ações em que espíritos mais evoluídos auxiliam-nos na filosofia, na ciência, no pensamento, na arte, em várias outras formas do conhecimento, e é este movimento sublime do governador planetário Jesus conduzindo a embarcação terrestre. Nesse sentido, começamos a olhar os episódios do que acontece no planeta a partir de uma visão mais ampla, de uma visão mais cósmica, do que apenas de um recorte histórico. Se olharmos as situações num recorte histórico, a nossa visão possivelmente se limitará. Veremos dentro do recorte histórico as ações humanas limitadas, as decisões, as deliberações humanas limitadas. Mas quando nós ampliamos o nosso modo de ver e a nossa forma de compreender uma gestão planetária, pelo menos a nossa pálida forma de compreender uma gestão planetária, nós vamos compreendendo a natureza de uma governança consciente, sublime e superior para o planeta Terra. Quando nós nos baseamos historicamente, nós vamos encontrar que não é atual que as pessoas tragam confiança nessas revelações. Na época de Jesus e até antes de Jesus, com Moisés, por exemplo, já era o costume de confiarmos nas revelações que chegavam. Revelações que chegavam através dos profetas, revelações que chegavam através de pitonisas na Grécia, oráculos, sacerdotisas no Egito, enfim, outras partes do mundo. Porém, essa qualidade de confiar nessas revelações, ela era, digamos assim, havia disparidades, tanto da interpretação dessas revelações, quanto da própria natureza dessas revelações sobre o futuro, sobre o que viria a ser uma coletividade, o destino de um povo, o destino talvez do mundo, como assim foi muitas vezes falado por profetas, por médiuns. Casos, a gente sabe que o profeta nada mais era do que o médium em si, fazendo o seu papel dentro de um círculo cultural e que tinha a sua importância desta revelação como rumos para a produção de esperança no planeta Terra. Jesus, com a sua sabedoria cósmica, proporcionou-nos várias colocações para que nós pudéssemos fortalecer a nossa esperança. E aí entra uma questão muito peculiar. Hoje, nós temos 2000 anos com Jesus, que dividiu a história ao meio.
Falar de Jesus hoje, explicar sobre as ideias de Jesus, dizer sobre Jesus hoje, tem 2000 anos de uma história longa, em períodos às vezes muito densos, mas que deixou a importância de Jesus dentro da história muito bem consolidada. Esta importância do Cristo na história da humanidade hoje, ela nos facilita muitas vezes falar sobre a sua importância e o seu papel. Mas o que tinham aquelas pessoas que conviviam muito próximos a Jesus, contemporâneos de Jesus, e outros que estavam ali mais ou menos na mesma época, 50, 100, 200, até 300 anos depois de Jesus? O que tinham eles para transformar suas dores, seus sofrimentos, suas dúvidas, suas opressões, porque tinha muita opressão, em esperança? O que tinham eles para transformar tantas histórias, tantas vidas, numa profunda esperança em relação ao futuro? Basicamente, eles tinham a promessa. Essa palavra, a promessa, talvez ela não é muito bem entendida por nós hoje, como algo que vai se desgastando ao longo do tempo e por isso mesmo parece perder a essência do que era o início dessa ideia. A palavra promessa, ela também entrou no hall das palavras que se desgastaram, entraram dentro do senso comum, com denominações mais corriqueiras, mais cotidianas. Mas promessa, quando se dizia isso, dentro de uma visão judaica, dentro de uma visão hebraica, nós estamos falando de uma fala que tem autoridade de representar a verdade de Deus. É algo que era muito sagrado. É muito sagrado, aliás. Até hoje, né? O povo judaico entende grande parte da estrutura da sua fé a partir da existência das promessas. E não foi diferente aqueles que ouviram de Jesus e que ouviram também com outros que estavam com Jesus as promessas do Messias. Então, isso era muito forte dentro do espírito sagrado que alimentava de esperança aqueles que se dedicavam a seguir Jesus. Mas como é possível? Como é possível a existência dessa esperança tão forte, tão transformadora, tão multiplicadora também de inspiração para outras pessoas que passavam a ouvir, que passavam a sentir e que também passavam a vivenciar as ideias que Jesus havia colocado, os ensinos, as sementes de luz que ele havia semeado. Mas de onde vem tanta fé e esperança? Primeiramente, é interessante nós observarmos no aspecto psicológico que esperança e expectativa não é a mesma coisa. Muitas vezes nós nos preenchemos de expectativa, não significa que nós estamos enraizados na profunda fé. Porque a diferença crucial, podemos dizer, é que, por exemplo, a expectativa é uma experiência, ou melhor dizendo, é um sentimento que se baseia num desejo.
A expectativa é um sentimento que se baseia num desejo. Então, nós, quando nutrimos expectativas sobre algo, é algo que mexeu com algum nível de desejo que eu tenho, e por isso mesmo eu crio uma conexão ou crio um vínculo com aquilo, de que aquilo ali pode atender um desejo. Mas a esperança não. A esperança é muito mais profunda. Ela precisa de um outro cimento para ela ser alicerçada. E aqui pode nos ajudar a sabermos diferenciar o que é esperança do que é confiança. As duas, elas se casam. Elas necessitam, na verdade, uma da outra para poder florescer nos seus distintos aspectos. Mas elas necessitam uma da outra para poder florescer. O que é a confiança? A confiança, na verdade, ela é a virtude que se ergue a partir da experiência que eu tenho junto com alguém. Confiança vem justamente do processo etimológico de fiar com. Esse processo de fiar com pede convivência, pede experimentação, tempo juntos. Por isso, nós confiamos em quem nós tivemos um contato e que demonstrou para nós que realmente expressa essa verdade, essa energia virtuosa dentro de si mesmo. E aí a gente diz que essa pessoa ela é digna da nossa confiança. Nós não falamos, ela é digna da nossa expectativa. Não, porque a expectativa é algo que nós lançamos, projetamos, sem termos a noção do que é, do que a pessoa faz, do que a pessoa dá conta. Se nós não temos a mínima noção, apenas fazemos uma ilação, uma ideia sobre aquilo, então ela é uma expectativa. Mas aí é a pergunta. Nós, individualmente, cada um de nós, sentimos expectativa ou sentimos esperança nas promessas de Jesus? Se nós sentirmos expectativa, a nossa ideia ela fica toda superficial e nossa ocupação na aplicabilidade dos ensinos de Jesus também fica superficial. Mas se nós sentimos esperança nas promessas de Jesus, então é porque algo de experiência aconteceu nesse processo. Nós experimentamos algo dentro de nós que deixou-nos com este selo da confiança. Porque a confiança é a base que ajuda a sustentar a esperança. Então, o que, nesse sentido, nos tocou cada um de nós em particular, e podemos verificar que a humanidade também como um todo, foi tocada de uma confiança, mais ou menos, não é? No caso, é muito particular de cada um, mas em Jesus. Aí é a pergunta que deve ser direcionada para o nosso fórum íntimo. O que eu realmente sinto por Jesus? É uma expectativa? Ou o que eu sinto por Jesus é uma confiança? Porque se o que eu sinto por Jesus e nas promessas de Jesus, ela é uma expectativa, eu, nos momentos conflitivos, nas horas dilemáticas, em que eu sou conduzido a dilemas, eu não sei se eu vou para lugar A ou lugar B, não sei se eu faço isso ou faço aquilo, eu fico em dilemas, eu não vou buscar em Jesus a pedra angular.
A expectativa me deixa fragilizado. Eu me sinto desabastecido. Eu me sinto desamparado. Porque eu não tenho uma pedra angular, eu não tenho um pilar no qual eu sinto e quero colocá-lo como a base para me dar os meus direcionamentos. Na verdade, eu me sinto sem pilar. E esse sentimento de estar sem pilar está demonstrando que, em algum nível, eu ainda não experimentei a minha verdade espiritual. Quando eu não experimento a minha verdade espiritual, eu fico realmente abalado diante das situações de dilema, diante dos sentimentos de conflito que eu estou vivendo. Quando eu tenho uma experiência com a minha verdade espiritual, que ela se abre para as leis divinas, ela se abre para as promessas de Jesus, então eu passo a sentir o que a esperança faz, ou digamos assim, para onde a esperança me direciona, né? A esperança é uma virtude diferente da confiança, que é diferente do otimismo. Vamos falar depois dos dois, mas vamos só tocar o fato de para onde a esperança me direciona, para onde ela me leva. A esperança em si é um sentimento tão profundo, tão lindo, que ela nos leva para o sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento. Mas pertencimento a quê? Não é? Pertencimento a quem? Pertencimento ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Vejamos um ponto interessante para pensarmos. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec tem a exímia sensibilidade de perguntar aos espíritos, na primeira pergunta, sobre o que é Deus, o codificador, quando pergunta o que é Deus, ele está fazendo uma pergunta pragmática e tirou da experiência socrática, que tem como divisa poder definir. Era da natureza de Sócrates, antes de ampliar o significado de um assunto, primeiro definamos se o que você pensa e o que eu penso consegue estar na mesma medida de entendimento. Porque se não estiver na mesma medida de entendimento, não vai ser possível que nós nos desenvolvamos para uma compreensão. Porque você entende de um jeito, eu entendo de outro, na verdade, isso não vai nos dar uma liga, não vai fazer conexão. Então, antes, Sócrates sempre buscava definir o que é beleza. Então, defina a beleza. Quando ele entendia no ângulo da pessoa o que era beleza, o que era esperança, o que era verdade, enfim, dos vários temas, aí ele trabalhava, então, quais eram os significados disso, se havia ou se não havia contradição. Vejamos que Kardec, ele começa nesta maiêutica socrática muito bem fundamentada, a partir dessa primeira pergunta. O que é Deus? Mas a grande questão aqui, que move a alma humana, às vezes em direção a um sofrimento e a uma desesperança, é que não é sobre a existência de Deus. Não é sobre a natureza de Deus, porque quando Kardec pergunta o que é Deus, ele quer entender a natureza de Deus. Mas o que aflige muitas vezes a criatura humana não é se Deus existe. O que aflige a criatura humana é se o amor de Deus existe. Às vezes a pessoa diz assim para si mesma: eu sei que Deus existe, mas será que ele me ama?
Então, a dúvida que podemos colocar que seria uma dúvida mais aguda não é bem a dúvida da existência de Deus. Nós, espíritos, por exemplo, possivelmente, podemos dizer, né? Porque não na totalidade, porque isso não posso afirmar, mas em tese, nós espíritas todos não temos isso como um conflito. Né? A existência de Deus, por exemplo, não é um conflito para nós. Mas não significa que a certeza do amor de Deus sobre nós esteja bem fundamentada. Pode ser que não. Pode ser que mesmo sabendo que Deus existe, eu traga ainda no meu coração uma dúvida se ele me ama. Uma dúvida sobre a existência do amor de Deus. Essa certeza sobre a existência do amor de Deus é base fundamental para o desenvolvimento da virtude da esperança, que nos conduz a entender qual é o nosso papel no aqui, no agora, nessa reencarnação, e nos dá toda a esperança e fé no futuro. Quando eu medito, quando eu reflito sobre a existência do amor de Deus, eu estou em realidade refletindo e meditando sobre a extensão de onde habita também o meu alto amor e o meu alto valor. Quando eu penso, será que Deus me ama? Eu também estou mexendo com arcanos de sentimento de merecimento. Ou seja, estou mexendo com arcanos de sentimento de merecimento e também sobre a natureza de como eu me julgo, de como eu me condeno, de como eu me puno. Ou seja, também a natureza de como a culpa funciona. Então, quando nós vamos lá no âmago sobre o amor de Deus, e eu me permito fazer esse mergulho sobre a extensão, a intensidade do amor de Deus na minha vida, a esperança tende a crescer, se ampliar e ficar mais madura. Porque quando eu vou adentrando sobre essa existência do amor de Deus, e eu uso a pedra fundamental, o pilar fundamental, que no Livro dos Espíritos está como os atributos de Deus, porque tem questões dentro do estudo espírita, do conhecimento espírita, que se nós não meditarmos para deixarmos profundamente enraizado, profundamente consolidado, vou usar essa palavra, nós dificilmente vamos conseguir avançar para outras dimensões mais profundas. Por quê? Porque nós vamos ficar sempre duvidando, né? Então, por exemplo, os atributos de Deus, soberanamente bom, soberanamente justo, soberanamente amoroso, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente e outros atributos. Se nós não mergulharmos com a devida consciência desses atributos, por exemplo, e quando começarmos questionamentos mais profundos sobre a natureza de Deus na minha vida, e esses atributos eles não forem instituídos dentro de nós como condição sine qua non, diria o meu querido sogro José Cordeiro, que adorava essa palavra. Condição sine qua non, nós não conseguiremos expressar o caminho para o desenvolvimento de outras virtudes, como, por exemplo, a esperança, que nos coloca numa dimensão em que nós não podemos lidar com o que é controlável. Não podemos lidar com o que é manejável pelas nossas mãos. A esperança,
ela nos conduz a um processo de intensa entrega a uma força maior. Ela é uma virtude de entrega. E nós não podemos nos entregar sem estarmos com certos pilares muito bem refletidos e fundamentados. Então, essa é a diferença que podemos ver, por exemplo, entre expectativa e a esperança. A expectativa não nos permite, no momento dos conflitos, dos dilemas, dos desafios, encontrar uma base que nos acalme, que nos tranquilize. Porque, possivelmente, estamos depositando quase que absolutamente tudo em nossas mãos. Como se a vida, como se os acontecimentos, eles acontecessem a partir de nós e não através de nós. Quando nós temos essa ideia mais restrita, mais fechada, de que os acontecimentos na nossa vida acontecem a partir, como se eu fosse o sujeito causa de tudo que acontece, eu sou o sujeito causa de tudo que eu faço. Eu sou o sujeito causa de tudo que eu penso. Mas eu não sou sujeito causa de tudo que acontece. Muitas vezes o que acontece tem a ver com atitudes dos outros, efeitos que chegam a mim, porque possivelmente talvez, sim, eu causei lá atrás, mas não nessa, mas também tem a ver com experiências a aprimorar, experiências do espírito, que precisa passar por dadas experiências para que ele possa evoluir conforme o entendimento que nós sabemos, espírito criado simples e ignorante. O que faz o espírito absorver a experiência, muitas vezes, é o contato com as mais diversas situações e posições. Isso faz o espírito aprimorar significativamente. Então, isso nos dá uma dimensão de que, quando nós nos posicionamos na condição de espíritos que nos entregamos a algo maior, essa entrega a algo maior, que fortalece e que faz a esperança ser a virtude principal dentro de nós, ela não veio do nada. Ela veio de uma outra irmã virtude, que é a confiança. Então, aqueles de nós que desenvolvemos esperança nas promessas de Jesus, nos tempos atuais, temos uma diferença singular dos que desenvolveram esperança nas promessas de Jesus na época de Jesus. Coisas distintas. Como assim? Aqueles que desenvolveram esperança nas promessas de Jesus, na época de Jesus, de ouvir dizer, alguns que viram mesmo o Mestre, outros que viram apenas os discípulos do Mestre, imaginemos o nível de introspecção, o nível de reflexão, o nível de tempo mental para dar a si mesmo o estudo das questões espirituais. Porque como pode uma mente confiar que se dar enquanto vida, jogar-se, ser jogado, melhor dizendo, né, na arena dos leões e não recuar diante disso, e não fazer abjurações diante disso? Como pode essa mente ter adquirido uma coragem a ponto de compreender esse fato? Alguns vão dizer, eram espíritos nobres que reencarnaram e por isso, e por isso, por isso. Não. Essa explicação, ela é muito incompleta. Porque não é esses espíritos nobres estavam submetidos à lei do esquecimento, não da índole, mas do cognitivo, das memórias. Ou seja, eles tinham a índole deles, e a índole posta à prova é posta à prova nas mais diversas situações.
Em muitos momentos, quando nós lemos os livros romanos de Emmanuel, nós vamos ver ali que havia conflitos bem humanos entre esses espíritos. Mas dentro desses conflitos, dentro desses dilemas, eles adentravam profundamente sobre como compreender as profundas promessas de Jesus. Tempo mental. Havia recolhimento espiritual. Recolhimento que se faz no silêncio. Recolhimento que se faz em meditação. Recolhimento que se faz na fé, que vai além daquilo que a gente possa imaginar hoje, porque, como eu disse anteriormente, temos 2000 anos de Jesus, depois que dividiu a história ao meio, e especificamente nós aqui do ano 2020, falar que nós somos cristãos, tá tudo bem, é aceitável, é louvável, é até aplaudido, tá certo, é isso aí. Siga Jesus. Mas seguir Jesus naquela época, confiar nas promessas do Mestre naquela época. Tá, e o que nós temos hoje de diferente? Bom, hoje, confiar, desenvolver esperança com o Espiritismo, ele tocou num ponto fundamental. Por quê? Porque com o Espiritismo, a esperança, sustentada profundamente pela confiança, se baseou nos estudos hercúleos de Allan Kardec. Se baseou na constatação de fenômenos, se baseou em uma estrutura de lógica, se baseou em ciência. E esse ingrediente que faz do Espiritismo ser tão sério e tão compreensível para aqueles que querem compreender, e para aqueles que querem compreender com o espírito de saber que no Espiritismo há abertura para questionarmos, porque ele deve andar para a par com a ciência sempre, conforme o próprio Allan Kardec nos adverte sobre isso. E aí, eis a questão. A nossa esperança espírita, ela tem uma possibilidade de encontrar nas promessas de Jesus e na veracidade dos fenômenos espíritas uma força que casa, uma força que prospera, uma força que harmoniza, para nós sabermos, por exemplo, que a morte realmente não existe, do ponto de vista da imortalidade. Que a reencarnação é um fato, não é uma crença. Que podemos, sim, sentir a presença e até nos comunicar de uma forma ou de outra, mais ou menos intensa, nítida, ou apenas intuitiva, com os entes que já se foram. Descortina para nós a esperança espírita, um fato que antes ficou apenas, e quando eu digo apenas não é no sentido de diminuir, mas é no sentido apenas de constatar, mas que ficou apenas dentro dos processos da cultura da promessa, e que precisa, para entender essa promessa, entrar num estado muito, muito reflexivo, meditativo, praticamente monástico, para se entender com profundidade essas verdades. Paulo alcançou isso sem dúvida. Não precisou Paulo entender, dentro dos fenômenos que ele vivenciou, explicações platônicas, explicações socráticas, explicações aristotélicas, que seria, em tese, na época, a força mais pujante da lógica. Não precisou. Ele vivenciou na estrada de Damasco a experiência, e quando ele vivenciou a experiência, a confiança brotou. Ou renasceu, se a gente quiser entender assim. A confiança manifestou-se.
e a esperança naquele que era o Messias aconteceu. Uma esperança que a mente de Saulo, naquele momento, fazendo uma conexão profunda entre o que estava acontecendo com ele, na experiência ali, e o que ele entendia, o que ele pensava, o que ele imaginava que seria profecias, os escritos dos antigos, as interpretações da lei em si, o que Saulo tinha entendimento sobre aquilo, aquilo foi fazendo conexões, foi dissolvendo ideias, foi ressignificando, e ali estava Saulo diante de Jesus. Numa experiência singular, que fez com que a sua confiança se aprofundasse inteiramente no Mestre. Como está a nossa esperança nas promessas espíritas? Vejamos que promessas espíritas têm ingrediente diferente das promessas que aqueles que ouviram Jesus naquela época entendiam, ouviam. São ingredientes. Mas o poder é o mesmo. A diferença é que eles vivenciaram, alguns, e ouviram dizer de pessoas que vivenciavam aquilo que Jesus colocava. A verdade era muito mais manifesta a partir da exemplificação. E aqui nós estamos vivendo uma oportunidade e também agregando, não é separando, mas agregando o processo da exemplificação, mas uma oportunidade de, a partir de detalhadas explicações, informações profundas, termos a certeza do que virá ao nosso encontro. E o que virá ao nosso encontro? O que nos fortalecerá em esperança ao nosso encontro? Teremos uma humanidade melhorada? Viveremos dias mais prósperos? Passaremos por dores singulares ainda? O mundo receberá novos impactos ou maiores do que esse que recebemos em 2020? A mente, a partir do que ela experimenta, acaba fazendo suas próprias projeções. Existem, claro, os pessimistas, os que olham a experiência atual que estamos vivendo e dizem: isso vai ficar pior. Isso não vai ficar bom daqui para frente. Existem os que nós chamamos de a parte de um processo de realidade. Não é os otimistas. Mas existe um movimento quase que de alienação. Nada está acontecendo. Isso aí foi só o que aconteceu, é só uma situaçãozinha e tá bom, ano que vem já tem a vacina, tudo vai voltar como era antes. Vejamos. Duas visões bem extremistas, mas que sem a compreensão da natureza da gestão cósmica de Jesus, realmente não temos base. Realmente o recorte de ver só um ano, numa perspectiva, numa situação, parece levar para um caminho, parece levar para outro. Aí cada um escolhe o que quiser, como se o planeta não tivesse um pilar, como se o planeta não tivesse um norte que guia o planeta em direção aos rumos de transformação, de progresso. Muito bem. Quando nós observamos em Emmanuel, no livro
A Caminho da Luz. Há uma singular, e eu vou buscar aqui, há uma singular característica que eu gostaria de dizer a vocês. No livro A Caminho da Luz, para quem ainda não leu esse livro, esse é um livro de Emmanuel, por Chico Xavier, claro, né? E é um livro singular. Por quê? A história do planeta Terra, mas não do ponto de vista histórico. Ele fala do ponto de vista cósmico, do ponto de vista do espírito. E o que significa isso? Que Emmanuel não estava submetido nas suas visões a nenhuma cultura, a nenhum povo específico. Emmanuel estava dando ali, no livro A Caminho da Luz, toda a significação do que é o Espírito Crístico fazendo a sua gestão para o planeta Terra. Mas o mais interessante é que ele faz o prefácio de um livro histórico sobre o futuro da humanidade, contando o passado da humanidade. Ou seja, ele conta desde quando os ministros siderais com Jesus formou o globo terrestre, o cuidado que Jesus teve, desde as células, desde a natureza, o processo da vinda dos profetas que antecediam Jesus, a chegada do povo de espíritos de outros planetas que iriam auxiliar a compor a grandiosidade da civilização chinesa, egípcia, ariana. Ele fala de Atlântida, ele fala do povo hebreu, ele fala do povo africano, enfim. Todo compêndio que Emmanuel poderia falar sobre alguém que está fazendo uma gestão planetária, em A Caminho da Luz está muito claro isso. E depois ele fala da chegada do Espiritismo, visões para o futuro, ele fala da chegada de Jesus, ele coloca a importância de Sócrates, e ele vai fazendo uma linha do tempo incrivelmente ordenada e organizada. Só que ele lança esse livro, o prefácio desse livro, em 1908. O prefácio desse livro em 1938. Um ano antes da grande Segunda Guerra Mundial. Um ano antes. O livro sobre o trabalho de Jesus em cuidar da terra foi lançado. Para deixar muito claro que é óbvio que tanto a guerra eles já sabiam dessa grande possibilidade, quanto da necessidade de, a partir de experiências dolorosas como a Segunda Guerra, a humanidade tomar rumos libertadores. E aí é que entra, da nossa parte, o trabalho de nos colocarmos à disposição de tudo que sabemos, de tudo que aprendemos, de tudo que temos visto, para divulgarmos a natureza da esperança para os seres humanos, para todos nós. A natureza de uma esperança de uma vida que veio para ser vivida, mas não está submetida só ao seu plano específico e individual. Nós não somos vidas que ficamos só para nós.
nossa vida, por mais isolada possa parecer, anônima possa parecer, simples que ela não foi feita só para nós. A nossa vida tem dimensão de aproveitamento para o coletivo. De alguma forma, por algum motivo, o que fazemos, o que vivemos, contribui com o todo, sempre. E nisso, a grande gestão planetária do Cristo. É disso que se é disso que se trata as nossas reflexões sobre como a esperança pode e deve ser desenvolvida dentro de nós. Em especial, as promessas de Jesus quando diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vós sois a luz do mundo. Não diz os antigos, vós sois deuses? Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Chegará o Consolador prometido, e ele falará e retomará tudo o que eu tenho dito a vós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Falas profundas, conexões, um verdadeiro quebra-cabeça, se a gente possa dizer assim, de uma sabedoria infinita que está aí no Evangelho, para nós bebermos, absorvermos e começarmos a conectar. Conectar de onde vem tanta profundidade e o que eu posso fazer com isso dentro da minha vida. Então, transformarmos expectativa, que é o sentimento de um desejo, em esperança, que é a virtude que se entrega a algo maior, a partir da confiança, que é a virtude que se baseia em alguma experiência. Então, quanto mais experimentarmos Jesus, mais o processo de esperançarmos sobre tudo o que o Espiritismo traz, tudo que as suas promessas trazem, vai ficar mais constante, vai ficar mais natural dentro de nós. Quanto mais pudermos experimentar aquilo que já sabemos, mais a esperança terá espaço para crescer. Porque se entregar a algo não é se entregar a algo maior do que nós, não é uma tarefa para se fazer com sentimentos cegos. Muito pelo contrário. Olhai, enxergai, como diz Jesus, batei e abrir-se-vos-á, né? E esse é o processo, batermos para abrir dentro de nós as promessas de Jesus. Jesus terminamos.